Realmente não há nada como sair pela porta, colocar a mão em um vaso e colher um morango que ainda está quente do sol. Aquela primeira mordida, com o suco escorrendo pelos dedos, faz você pensar: eu que cultivei isso. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte: você não precisa de um grande quintal ou de um canteiro elevado sofisticado para fazer isso acontecer. Você nem precisa parar quando o tempo esfria. Vou guiar você por todo o processo de cultivo de morangos em vasos, desde a escolha das variedades certas até a colheita o ano todo. E fique por aqui até o final, pois tem um truque para o inverno em seus vasos que fará com que suas plantas voltem mais fortes a cada temporada. Vamos lá. Cultivar morangos em vasos coloca você no controle de tudo: o solo, a drenagem, a luz solar, tudo. E uma vez que você acerte o ponto, terá frutas frescas saindo do seu pátio, da sua varanda ou até mesmo de um parapeito de janela ensolarado por meses a mais do que jamais imaginou ser possível. Vamos cobrir a seleção de variedades, recipientes, solo, técnicas de plantio, cuidados contínuos, manejo de estolões e como estender sua colheita até o final do outono e até mesmo durante o inverno. Tudo começa com a escolha do morango certo para o trabalho. Então, vamos nessa. Serei direto com você. A escolha da variedade é onde a maioria dos cultivadores de morango, em vasos, se prepara para o fracasso antes mesmo de sujar as unhas. Eles pegam qualquer bandeja que esteja no centro de jardinagem, jogam em um vaso e depois se perguntam por que colheram um punhado de morangos em junho e nada depois disso. O segredo para a produção o ano todo é entender os três tipos de plantas de morango e escolher a que realmente faz o que você precisa. Você tem as de produção curta, que dão uma grande leva de frutas no início do verão e depois praticamente encerram o ano. Elas são ótimas para fazer geleia se você tiver canteiros no jardim, mas para vasos e colheitas prolongadas, não são a sua melhor aposta. Depois você tem os tipos sempre produtivos, que darão duas, às vezes três levas ao longo da estação de cultivo. Isso é melhor, mas ainda não é exatamente o que buscamos. Os que você quer para o cultivo em vasos durante todo o ano são os morangos de dia neutro. Essas belezas não se importam com a duração do dia como as outras. Enquanto as temperaturas permanecerem entre cerca de 10 e 21 nárima, elas continuam produzindo. Albion, Seascape e San Andreas são as variedades às quais sempre retorno. A Albion, especialmente, tem sido uma guerreira para mim em vasos. Tem um sabor excelente, frutos firmes e simplesmente não para. Se você conseguir encontrar qualquer uma dessas três, já começou muito bem. Esta próxima parte é onde a brincadeira fica divertida. Escolher seus vasos. Perdi minha primeira leva de morangos em vasos há cerca de 20 anos, e foi inteiramente porque usei o vaso errado. Peguei um vaso de cerâmica maravilhoso, sem furos de drenagem, achando que ficaria lindo na varanda. Ficou ótimo por cerca de 3 semanas e depois as raízes viraram lama. Aprenda com os meus erros nesta aqui. Seu recipiente precisa de furos de drenagem. Ponto final. Se não tiver, faça alguns furos no fundo antes de fazer qualquer outra coisa. Leva 2 minutos e salva toda a sua colheita. Quanto ao tamanho, escolha vasos com pelo menos 30 centímetros de largura e 20 a 25 centímetros de profundidade. Os morangos têm sistemas radiculares relativamente rasos, então você não precisa de nada enorme, mas quer volume de solo suficiente para que não seque toda a tarde. Tive muita sorte com vasos largos e rasos, floreiras de janela e até aquelas torres de morango empilháveis se você tiver pouco espaço no chão. Vasos de plástico retêm a umidade por mais tempo do que os de terracota, o que importa muito se você estiver em um clima quente ou se costuma esquecer de regar de vez em quando. Não estou julgando. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. A terracota é linda, mas você terá que regar quase o dobro de vezes nos meses de verão. Sacos de cultivo de tecido são outra opção sólida. Eles respiram bem, evitam que as raízes se enrolem e são baratos. Um saco de tecido de 38 litros pode acomodar confortavelmente de 3 a 4 plantas de morango e custa quase nada. Você já escolheu suas variedades e tem um vaso com boa drenagem.
Agora é hora de enchê-lo com o solo certo. É aqui que muita gente simplesmente joga qualquer saco de terra mais barato da loja de ferragens. Eu entendo, mas os morangos são um pouco exigentes sobre onde estão assentados. E acertar a mistura logo de cara evita dores de cabeça por toda a vida da planta. Eu uso uma mistura que é aproximadamente 60% de substrato de alta qualidade, 30% de composto e cerca de 10% de perlita. O substrato oferece boa estrutura e retenção de umidade. O composto traz fertilidade de liberação lenta e micróbios benéficos. E a perlita é o seu seguro contra solo encharcado. Ela mantém as coisas soltas e arejadas na zona das raízes, o que os morangos adoram. Serei honesto, nem sempre adicionei a perlita porque achava que era opcional. Então tive uma temporada em que perdi quase metade das minhas plantas por apodrecimento de raiz em vasos que eu achava que tinham uma drenagem perfeitamente boa. Adicionei perlita a todas as misturas depois disso e não tive mais o problema. Misture tudo em uma lona ou em um carrinho de mão antes de colocar no vaso. Você quer que a mistura seja uniforme, não em camadas. Uma coisa que mencionarei é que os morangos preferem um solo ligeiramente ácido, algo entre 5,5 e 6,8 de pH. A maioria dos bons substratos já cai nessa faixa, mas se quiser ter certeza, um medidor de pH de solo barato do centro de jardinagem dirá em cerca de 30 segundos. Se estiver um pouco alto, um pequeno punhado de enxofre misturado ao solo baixará o pH suavemente ao longo de algumas semanas. Colocar seus morangos nesse solo da maneira correta é a próxima peça do quebra-cabeça. Acredite em mim, a profundidade do plantio importa mais do que a maioria das pessoas pensa. Já vi pessoas enterrarem a coroa de seus morangos a 2 centímetros de profundidade e depois se perguntarem por que a planta simplesmente fica lá e apodrece. Também vi pessoas deixarem as raízes semi-expostas e a planta seca e morre em uma semana. Existe um ponto ideal e, uma vez que você o veja, nunca mais esquecerá. Cada planta de morango tem uma coroa. Essa é a parte grossa e curta de onde as folhas emergem no topo e as raízes pendem no fundo. Seu trabalho é plantá-la de modo que a coroa fique exatamente na superfície do solo. Nem acima, nem abaixo, mas exatamente nela. As raízes devem estar totalmente enterradas e espalhadas, abrindo-se para baixo no solo. A coroa em si deve estar metade para dentro e metade para fora, como se estivesse usando a linha do solo como um cinto. Erre nisso e toda a sua colheita pagará o preço. Profundo demais e a coroa apodrece. Raso demais e as raízes secam. Espaço minhas plantas com cerca de 20 a 25 centímetros de distância em um vaso. Se estiver usando um vaso redondo de 30 centímetros, cabem confortavelmente 2 plantas. Em uma floreira longa, talvez 3 ou 4, dependendo do comprimento. Não a superpovoe. Eu sei que é tentador socar o máximo que puder, mas os morangos precisam de fluxo de ar ao redor de suas folhas para permanecerem saudáveis. E amontoá-los é um convite aberto para problemas fúngicos. Após o plantio, dê uma boa rega profunda para assentar o solo ao redor das raízes. Você provavelmente notará que o nível do solo cai um pouco após essa primeira imersão, e isso é normal. Basta completar para que as coroas voltem exatamente para onde deveriam estar. Gosto de adicionar cerca de 1 a 2 centímetros de cobertura de palha por cima após o plantio. Isso evita que o solo respingue nos frutos, mantém a umidade e deixa o visual limpo. Agulhas de pinheiro também funcionam muito bem, se você as tiver. Elas adicionarão um toque de acidez à medida que se decompõem, o que seus morangos apreciarão. Tudo bem, com isso resolvido, vamos ver como manter essas plantas felizes uma vez que estejam no vaso. Regar morangos em vasos é a coisa que mais derruba cultivadores. Não é porque seja complicado, é porque os vasos secam mais rápido do que as pessoas esperam, especialmente no verão. O toque do solo diz tudo. Coloque o dedo a cerca de 2 centímetros de profundidade no vaso. Se sentir seco nessa profundidade, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, deixe quieto. Esse teste simples me salvou tanto de regar demais quanto de menos mais vezes do que posso contar. Quando regar, regue profundamente.
Quero dizer, encharque até ver a água escorrendo pelos furos de drenagem. Depois, deixe em paz até que o teste do dedo diga que é hora novamente. No calor do verão, isso pode ser todo dia ou até 2 vezes por dia para vasos menores. Em climas mais frescos, talvez a cada 3 ou 4 dias. É por isso que mencionei antes que o material do vaso importa. Um vaso de plástico preto sob o sol pleno de julho vai secar muito mais rápido do que um de cerâmica de cor clara em sombra parcial. A luz solar é direta. Os morangos querem pelo menos 6 a 8 horas de sol direto por dia. Mais é melhor até certo ponto. Mas quando as temperaturas chegam aos 30 Celsius, as plantas começam a se estressar e podem parar de dar frutos temporariamente. Se você estiver em um clima muito quente, a sombra à tarde é, na verdade, sua amiga. Cultivo os meus onde recebem sol matinal e depois luz filtrada após as 14 horas, e eles produzem lindamente durante os meses mais quentes aqui. A adubação é onde muitos cultivadores de vasos deixam de colher frutos, literalmente. Como seus morangos estão em um volume limitado de solo, os nutrientes acabam rápido. Alimento os meus a cada 2 ou 3 semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante orgânico líquido equilibrado, algo em torno de uma proporção 10-10-10. Levei algumas temporadas para perceber isso, mas as plantas que alimentei regularmente produziram muito mais do que aquelas que negligenciei, por uma margem vergonhosa. Você também pode aplicar um fertilizante orgânico granulado na superfície uma vez por mês, se preferir. Basta incorporá-lo levemente na camada superficial do solo e regar. Ambas as abordagens funcionam. A chave é a consistência. Não adube pesado uma vez e depois esqueça por 2 meses. Doses pequenas e regulares mantêm a planta produzindo sem queimar as raízes. Aqui é onde vejo as pessoas terem problemas, que é lidar com os estolões. Se você já cultivou morangos antes, sabe do que estou falando. Aqueles caules longos que saem da planta-mãe com uma pequena muda pendurada na ponta. Eles parecem bonitinhos e seu instinto é deixá-los crescer. Mas se você está cultivando para máxima produção de frutos em vasos, precisa ser disciplinado com isso. Cada estolão que sua planta envia é energia que não está indo para a produção de morangos. Eu corto os meus assim que os vejo, logo na base de onde emergem da planta-mãe. Um corte limpo com uma tesoura afiada e pronto. Sua planta agradecerá com mais frutos. Mas vou te poupar de um desgosto. Não jogue esses estolões fora. Se você quiser expandir sua coleção de morangos, esses estolões são plantas grátis. Basta fixar a mudinha em um pequeno vaso com solo úmido enquanto ela ainda estiver presa à mãe. Deixe criar raízes por algumas semanas, depois corte o estolão e você terá uma planta de morango novinha em folha. Construí toda a minha coleção de morangos em vasos dessa forma ao longo dos anos, começando com apenas 4 plantas. Quanto à poda, morangos em vasos não precisam de muito. Remova quaisquer folhas mortas ou amareladas assim que as vir. Se uma planta começar a parecer estiolada ou cansada após um ciclo de produção intenso, corte-a até a coroa e deixe-a produzir novos brotos. Ela se recuperará mais rápido do que você imagina. Você provavelmente está se perguntando como manter isso funcionando quando a temperatura cai. Ótimo, porque esta é a parte que a maioria das pessoas ignora completamente. E é a razão de este método funcionar para o cultivo o ano todo. Morangos de dia neutro continuarão florescendo e frutificando enquanto as temperaturas permanecerem aproximadamente entre 10 e 29 degrees. A beleza dos vasos é que você pode movê-los. Quando o outono chega e as temperaturas noturnas começam a cair para cerca de 5 graus, movo meus vasos para junto da parede da minha casa voltada para o norte. Essa parede irradia o calor armazenado do dia e dá às plantas alguns graus extras de calor durante a noite. É uma mudança pequena que garante semanas de colheita adicional. Quando o frio ficar intenso, abaixo de 0 regularmente, você tem algumas opções. Se tiver uma garagem, um porão sem aquecimento ou uma varanda coberta que permaneça acima de cerca de 6 maneiras, pode mover seus vasos para lá no inverno. As plantas entrarão em dormência, e isso é perfeitamente normal. Elas realmente precisam de algumas horas de frio para resetar
e voltar fortes na primavera seguinte. Basta regá-las levemente, talvez uma vez a cada 3 ou 4 semanas, o suficiente para que as raízes não sequem completamente, e deixe-as em paz. Elas parecerão mortas, mas não estão. Na primavera, mova-as de volta para o sol, dê uma boa rega e uma adubação leve, e observe-as acordar rapidamente. Para quem vive em climas mais amenos, seus morangos podem não entrar em dormência total. Você pode mantê-los produzindo durante o inverno com um pouco de proteção. Uma simples estufa fria sobre seus vasos, ou até mesmo uma caixa plástica transparente, virada de cabeça para baixo em noites frias, funciona como uma mini estufa. Já colhi morangos em janeiro fazendo exatamente isso. Eles são menores que os morangos de verão e levam mais tempo para amadurecer. Mas o sabor é incrível porque os açúcares se concentram nas temperaturas mais baixas. Sinceramente, são algumas das melhores frutas que já comi. Tudo bem, vamos falar sobre o que fazer quando as coisas não saem conforme o planejado, porque nem sempre sairão. O problema número um que ouço dos cultivadores de morango em vasos é o mofo cinzento, também chamado de botrytis. Ele aparece como uma cobertura cinza e felpuda na fruta, geralmente quando há muita umidade sobre os morangos e pouco fluxo de ar. A solução é tripla. Primeiro, não regue por cima. Regue ao nível do solo, não sobre a planta. Segundo, certifique-se de que suas plantas não estejam superpovoadas. Bom espaçamento significa bom fluxo de ar. Terceiro, colha as frutas maduras prontamente, não as deixe lá. O segundo problema mais comum são os pássaros. Assim como com os mirtilos, eles encontrarão seus morangos um dia antes de você planejar colhê-los, todas as vezes. Uma estrutura simples de estacas de jardim, com uma rede de proteção para pássaros por cima, mantida a cerca de 15 a 20 centímetros de distância dos frutos, resolve o problema completamente. Não coloque a rede diretamente sobre a planta, pois os pássaros bicarão através dela. Pulgões e ácaros também podem aparecer, especialmente em condições quentes e secas. Um jato forte de água da mangueira derruba a maioria deles. Se forem persistentes, um spray de óleo de NEM aplicado à noite funciona bem. Verifico a parte inferior das folhas uma vez por semana durante o verão. Detectar pragas cedo é 10 vezes mais fácil do que lidar com uma infestação total. Isso é algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando comecei a cultivar morangos em vasos. A cada 3 ou 4 anos, suas plantas começarão a declinar. Frutos menores, rendimentos mais baixos. Elas simplesmente parecem cansadas. Isso é natural. As plantas de morango não vivem para sempre. Mas aqui está o truque. Se você estiver enraizando aqueles estolões, como mencionei antes, já tem plantas de reposição prontas para uso. Substitua as plantas antigas, renove o solo em seus vasos e você terá um canteiro de morangos em renovação contínua, que nunca falha. Tenho mantido a mesma configuração de vasos por mais de uma década dessa forma, e cada temporada é tão produtiva quanto a anterior. Então, esse é o processo completo, do início ao fim. Escolha variedades de dia neutro, prepare os vasos com drenagem adequada, misture bem o solo, plante na profundidade correta, seja consistente com a rega e a adubação, gerencie seus estolões e use as estações a seu favor em vez de lutar contra elas. Se este guia mudou a maneira como você olha para aqueles pequenos vasos em sua varanda, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos mergulhando fundo nos métodos de jardinagem que as grandes indústrias costumam ignorar. Vamos cultivar um futuro mais frutífero juntos. Sua próxima colheita de conhecimento está logo ali na esquina.